Olá, graças a paz, eu sou a missionária Kelly e estou aqui para mais uma live abençoada juntamente com você. Como você está? Como está sendo a sua semana? Como foi o seu dia? Como está a sua família? Como vai a sua casa? Eu desejo em Cristo Jesus que em tudo estejam todos bem, para a glória do Senhor nosso Deus. Isso porque tudo que acontece na nossa vida deve ser para a glória do Senhor nosso Deus. Hoje nós estamos aqui para a nona volta do nosso propósito, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Sendo assim, hoje, tudo que o Senhor falar se refere ao mês de setembro. Mas eu sigo dizendo a vocês que tudo que você vai ouvir serve preferencialmente para o mês de setembro, mas pode ser útil para você o ano inteiro. Na verdade, pode ser útil para você durante toda a sua vida com Cristo, até Ele voltar para nos buscar. Pois bem, eu quero que você vá convidando seus amigos, seus familiares, seus conhecidos, né? Deus seja louvado pela vida das pessoas que estão sempre por aqui conosco. Deus abençoe você que está no propósito. E você que ainda não está, dá tempo, já que hoje é referente ao nono mês, né? Você ainda consegue fazer 3 dias de propósito, o que é mais do que suficiente para que você se aproxime do altar e Deus possa operar em sua vida, porque é isso que a gente quer. A gente quer ver Deus operar na sua vida, a gente quer ver Deus fazer maravilhas na sua vida. Quero que você volte para nós e nos conte o seu testemunho e fale para nós aquilo que Deus tem feito, o quanto Deus tem te alcançado através da live, né? Hoje eu quero louvar a Deus por 2 motivos em especial. O primeiro é pela graça que o Senhor está me concedendo de poder estar aqui. Eu passei um dia com muita dor de cabeça, confesso que ainda estou com dor de cabeça, mas contra todas as expectativas eu louvo a Deus porque o Senhor me deu condições de se levantar e poder fazer mais um dia de propósito com vocês. O segundo motivo pelo qual eu quero ser grata ao Senhor esta noite é por conta de algo que o Senhor fez referente ao meu filho caçula, ao Guilherme, né? As pessoas que me acompanham nas redes sociais sabem que na última sexta-feira o Guilherme esteve desaparecido por cerca de 3 horas e meia após a escola. Eu sei que para algumas pessoas isso não é absolutamente nada, mas para mim foi de grande susto, já que ele não tem o hábito, né, de se ausentar sem falar comigo. Nós conversamos sobre tudo e ele não costuma ir à casa de ninguém, não costuma se afastar, não costuma, enfim. O fato é que ele esteve desaparecido. E aí, depois de umas 2 horas e meia, o meu esposo sugeriu que nós começássemos a compartilhar nas redes sociais, né? E o retorno foi imediato. Os irmãos abraçaram a nossa causa, nos acolheram em oração, mais do que isso até. A família, os amigos, os vizinhos, os irmãos, muitas destas pessoas saíram às ruas para procurar o Guilherme. Pessoas que eu não conheço, mas que me conhecem, né? Em função de eu passar por tantas igrejas. Então, tem pessoas com as quais eu nunca troquei 2 palavras, por falta de oportunidade mesmo, por falta de aproximação, né? Por falta de ocasião, mas isso não fez com que elas se detivessem, pelo contrário, elas se lançaram e todos ajudaram, né? Foi uma divulgação em massa. Eu não tenho nem palavras para agradecer, porque eu fiquei pensando no desespero de um pai e de uma mãe que espera notícias de um filho há mais de um dia, há mais de uma semana, há mais de um mês, há mais de um ano, há mais de anos, né? Eu senti assim, sabe, menos de 1% da angústia que é você ter um filho sem dar notícias. E tudo isso foi amenizado segundo o apoio que eu recebi de vocês. Então, eu quero, em nome de toda a minha casa, de toda a minha família, agradecer
à minha família, aos meus amigos, aos irmãos, aos meus vizinhos, a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para que o Guilherme voltasse para casa de forma segura, né? Ele foi encontrado por um conhecido nosso que se dispôs voluntariamente a ir procurá-lo. Isso é maravilhoso, né? Porque hoje em dia a gente mal consegue pessoas que estejam dispostas a cumprir a sua obrigação. Quem dirá a ir além, ou quem dirá a fazer sem que seja a sua obrigação. E o fato que o irmão Gabriel, ele soube, acho que pelas redes sociais, né, o que estava acontecendo, e decidiu ir procurar o Guilherme por conta própria, e o Senhor escolheu ele, para que ele fosse a pessoa a trazê-lo de volta. Então, que Deus abençoe Gabriel sempre, tá? Que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família, não só agora, mas em todo o tempo. Então, Deus abençoe a todos vocês. Eu peço a vocês que não reparem, tá bom? Se eu tropeçar nas palavras, como eu disse, eu estou com muita dor de cabeça, mas isso não vai me impedir de adorar o nome do Senhor esta noite, não vai me impedir de estar aqui para ouvir o Senhor falar conosco. Pelo contrário, eu profetizo que as cadeias vão cair por terra e eu creio que quando terminar a live eu possa estar melhor, né? Então, amém. É isso, tá bom? Hoje vai ser o arauto do Senhor, nosso Deus, para as nossas vidas, a pastora Juliana Neves. Ela é de Sorocaba, uma preta linda, cheia de Deus, super engajada, tá sempre trabalhando. Eu acompanho os trabalhos dela pelas redes sociais. É uma mulher de Deus muito ativa, pessoa de primeira grandeza. E eu tenho certeza que o Senhor vai usá-la poderosamente para falar conosco e nós seremos alcançados e o nome do Senhor será glorificado. Como eu quero que ela tenha bastante tempo, eu já vou aqui enviar para ela a solicitação. E vamos esperar pelo que Deus há de fazer. Assim costuma dizer uma amiga minha muito querida. Vamos esperar pelo que Deus há de fazer. E eu creio que o Senhor fará grandes coisas em nosso meio. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz com o nosso Deus, pois o Senhor tem sido bom comigo e com a minha casa. Paz do Olá, Senhor, lindona, graça e paz, tudo bem? graça e paz, tudo Ai, que bem, sorriso Miss? gostoso. Você abraça a gente, sabe? Com esse seu sorriso, Ai, assim. que Me bom, sinto Miss. abraçada, muito gostoso. Tudo bem por aí, pastora? Tudo bem, graças ao bom Deus, estamos bem, Então, tá bom. Você está me bem, ouvindo bem? estou te ouvindo bem. Eu estou ouvindo você bem baixinho. Bem baixinho? O que será que é É, aqui? Meu áudio tá alto. fica aí o volume do seu celular. Eu aumentei aqui. Bem longe. Eu aumentei, tá? Melhorou? Melhorou um pouco, melhorou sim, melhorou um pouco. Tá. Pastora, antes de tudo, é um prazer tê-la aqui na live, viu? Que o Senhor possa te Prazer é abençoar meu. hoje e sempre. Eu costumo dizer que eu gosto de fazer os agradecimentos no começo, porque depois que Deus fala comigo, eu esqueço até meu nome, sabe? Então, para não correr o risco de não expressar a minha gratidão a você, eu quero que você saiba que eu estou muito grata. Está sendo um presente do Senhor para mim, a sua participação. Foi muito difícil, né? Foi muito Foi, na difícil. luta. Eu estava falando com a minha sobrinha hoje à tarde, eu estava com muita dor, e ela falava assim, você tem que melhorar. E eu falava, eu tenho mesmo, porque foi muito difícil de agendar com essa pastora, então com dor ou sem dor, vai ter live, em nome de Jesus, vai ter live. Amém. E olha nós aqui para a glória do Senhor, nosso Deus, né? Nosso Deus é bom, sempre nos sustenta, sempre cuidando da gente, como eu disse agora há pouco, eu acredito que depois da palavra, eu sairei dessa live diferente do modo como eu estou entrando. Eu vou fazer um minuto de oração e em seguida eu passo para você a palavra. Você tem a oportunidade, você tem a liberdade para fazer segundo o que Deus propôs no seu coração, tá bom? Nós estamos aqui à disposição e na dispensação para Deus fazer o que Ele achar por bem por intermédio da sua vida, tá bom? Amém. Então tá.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Eu sou grata ao Senhor, pois as suas misericórdias, ó Deus, causa de não sermos consumidos, Senhor, tem sido manifestada todos os dias, a mim, aos meus, a sua boa mão, Senhor, tem estado estendida sobre nós. Eu louvo ao Senhor também pela vida da pastora Juliana, já peço ao Senhor que derrame sobre ela toda a sorte de bênção, que o Senhor possa colocar à disposição dela tudo aquilo que o Senhor tem em seu celeiro, e eu sei que o Senhor tem muitas coisas a dispor. Pai, supre todas as necessidades dela, trabalha naquilo que ela precisa, Senhor, cuida dos seus interesses, eu sei que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, e assim o Senhor será para com ela também. Ó Deus, fica conosco, que a tua palavra possa ter um lugar em nosso coração, e que aqui, Senhor, ela possa frutificar para a glória e a honra do teu santo nome. É o que nós pedimos e pelas quais nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. querida. Fica à vontade. Amém. Primeiro quero agradecer, Miss, pela oportunidade. Realmente foi difícil e a gente tentava o telefone trocar e não dava certo. Mas, assim, tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo determinado, oportuno. E hoje foi o dia que Deus fez e preparou para nós estarmos juntas aqui, ministrando essa palavra, falando do amor de Deus. Quero agradecer a cada um que está aí nos assistindo, nos acompanhando. Compartilha essa live, porque vidas precisam ouvir a voz do Senhor. E pode ser hoje que Deus vai mudar a sua vida e vai mudar a vida de alguém com quem você vai compartilhar. Em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pelo grande livramento que Ele deu à sua família, né? Pelo que deu ao seu filho, que o luto, a dor, o pranto não chegou na sua casa. Amém. Deus, Ele é muito fiel. O amor e o cuidado do Senhor para com a sua vida e sua família é assim imensurável. Que Deus abençoe poderosamente vocês, viu? Amém, pastora. Amém. Vou estar lendo aqui uma palavra no Evangelho de João. Eu gosto muito dessa palavra. É uma palavra que fala muito comigo. Abra suas Bíblias no Evangelho de João, onde fala acerca de uma família muito amiga do Senhor Jesus. E o Senhor era muito amigo dessa família, assim como Ele é amigo da sua família. Glória a Deus. Amém. Evangelho de João 11 diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Marta e de sua irmã Maria. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, como eu já disse, é uma palavra que fala acerca de uma família que morava em uma aldeia. Eram 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro era o provedor da casa. Lázaro era aquele que cuidava das suas irmãs, que cuidava dos negócios da família, enquanto as irmãs cuidavam dos afazeres da casa, cuidavam dos criados, dos empregados. E a palavra do Senhor nos diz que Lázaro foi acometido de uma enfermidade. E eu gosto de citar como se fosse nos dias de hoje.
Lázaro, eu imagino Lázaro levantando de manhã todos os dias, fazendo seus afazeres. Eu imagino Lázaro, quando sentava à mesa para se alimentar, fazia aquele prato de pedreiro, como, né, nós sabemos que muito homem faz, que é aquele homem que come bem, que bebe bem, né, que cuida da sua família. Só que de repente Lázaro começou a deixar a comida no prato. Eu começo a imaginar Lázaro já dormindo demais. Eu começo a imaginar um Lázaro que está com seus olhos cheios de olheira, naquela cor amarela, um homem já abatido, um homem que tinha muito vigor, muita saúde, de repente está abatido. E eu vejo Marta, uma mulher muito observadora. Muitos falam mal de Marta, missionária. Não seja como Marta, seja como Maria. Eu falo sempre o contrário. Marta é aquela hospitaleira, porque a palavra de Deus diz que Sim, Marta hospedou Jesus em sua casa. Então Marta é aquela que verdade. hospeda, é aquela que prepara o café, o chá, o bolinho de chuva, bolinho de arroz, o bolo, o pão. Marta é aquela Que que quer delícia. agradar Jesus. E quem é que não quer agradar Jesus? Verdade. E de repente, Marta observa que seu irmão não está bem. E eu acredito que ela chama Maria e fala: Maria, você observou que Lázaro está estranho, não come bem, está abatido, está muito sonolento. Vamos chamar o médico? Vamos chamar o médico. Chamou-se os médicos da época. E eu imagino os médicos examinando Lázaro. E se fosse nos dias de hoje, o médico ia virar para Marta, olhar para Maria e dizer: Lázaro está com 80% do pulmão comprometido. Lázaro está com Covid. Essa doença que Lázaro tem é contagiosa. Ele tem que ficar isolado, entubado. E talvez não podemos fazer nada por ele. Não possamos fazer nada por ele. E eu imagino na época aquela enfermidade que acometeu Lázaro. Preocupou muito Marta, preocupou muito Maria. Só que tem um detalhe. Elas se lembraram de alguém que sempre está na sua casa, Miss. De repente elas se lembraram de alguém que sempre estava na casa dela. Que todas as vezes que Jesus passava na aldeia de Betânia, ele se hospedava na casa de quem? De Marta e de Maria e Lázaro. Onde você mora, Miss? Onde você mora? Qual é o bairro? Como que é o nome? Guaianazes. Guaianazes. Todas as vezes que Jesus vai para Guaianazes, aonde ele se hospeda, Miss? Na Na minha sua casa. casa. Na sua casa. Você está entendendo que glória Glória a é essa? Deus. Que maravilha! Todas as vezes que Jesus fala assim, vou para Guaianazes, tem uma obra para fazer lá, tenho propósito, tenho missão lá, ele se hospeda na casa da missionária Amém. Kelly. Todas Glória a as vezes que Deus. Jesus vem para Sorocaba, no bairro da Vila Barão, é na minha casa que ele se hospeda, porque eu abro a Glória a porta para Deus. ele entrar, eu convido a ele para sentar, eu Amém. faço escalda-pés para ele, eu dou de comer, de beber, dou repouso, tudo que Jesus precisa ele tem na minha casa. Porque eu sei Amém. que quando ele entra na minha casa, tem cura, tem livramento, tem Glória a salvação, Deus. tem providência, tem agir, tem Amém. mover de Deus. Promessas se cumprem quando ele senta, quando ele adentra na Glória nossa a casa. Deus. E de repente, elas se lembram de Jesus. E ela chama um moço, um criado, um servo e fala assim: olha, pega uma provisão de água, uma provisão de pão e sai procurar Jesus. Naquela época não tinha Google Maps. Para mim chegar em Guaianazes, eu vou precisar do Google Maps, vou precisar do endereço, vou precisar da localização. Naquela época não tinha. Então o servo pegou a provisão que ele podia, que ele precisava e saiu procurar Jesus. Então eu imagino ele olhando para um, para outro, falando: você viu se Jesus passou aí? Então ele está no lado sul de Guaianazes. Aí ele vai lá para o lado sul de Guaianazes. Quando ele chega no lado sul, alguém olha e fala: ih, ele já passou aqui antes de ontem. Ele foi lá para o lado norte.
Ou seja, não tinha avião, não tinha carro, não tinha trem, não tinha metrô. Aquele homem andou e andou Muito. atrás de Jesus. Porque ele tinha um propósito. Amém. E é isso que nós temos que ter. Propósitos com Deus. Mês 9 é o mês do meu aniversário. Ô, glória, que honra. É dia 27 de setembro. É o Ô, meu aniversário. glória. E quando a Miss falou que, né, estamos representando o mês 9, eu falei, que honra. Só que não precisa esperar o mês 9 chegar para tomar posse da bênção. Exatamente. Nós estamos no final de fevereiro e é hoje, o dia de hoje, o Deus de já quer que você tome Amém. posse da sua bênção hoje. Ai, mas está representando o mês 9. No mês 9 eu oro, no mês 9 eu consagro, no mês 9 eu vou crer. Não creia hoje que Creia Deus agora. pode fazer e mudar a história da sua vida. Amém. E aquele homem saiu a procurar Jesus, ele tinha um propósito. O servo que saiu procurar Jesus, sabe quem é esse servo? Somos eu e você, que largou os afazeres da casa, que largou a janta, colocou o menino lá na sala, deixou o marido talvez em um outro canto, para poder assistir essa live e ouvir Deus falar. Amém. Você é o Louvado seja servo Deus. que está ouvindo essa live para que haja cura no seu Lázaro. Glória a Você é o Deus. servo que está em busca de Jesus através dessa live para que a cura, a libertação, a restauração do seu Lázaro aconteça no nome de Jesus. Amém. Você está vendo Glória a importância que tem quando um servo, uma serva sai da casa, sai da zona de conforto e vai até Jesus? É isso que nós temos que fazer. E diz a palavra que ele encontrou Jesus. Ele não simplesmente saiu de casa a pedido da sua patroa, da sua senhora. Ele saiu com propósito e encontrou o mestre. E quando ele encontrou Jesus, diz a palavra, que ele olhou e falou, Senhor, mestre, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. O teu melhor amigo está doente. O teu amigo, aquele que sempre te hospeda, que o Senhor entra lá e ministra a palavra, faz a oração, ministra o louvor, ele está enfermo, ele precisa do Senhor. Porque quando Marta e Maria pediram que o servo fosse até Jesus, ela confiava que Jesus ia na casa dela imediatamente, porque ela é amiga de Jesus. E sempre eu gosto de fazer um gesto quando eu ministro essa palavra, que é aquele gesto que nós raspamos um dedo no outro, fala assim, fulano são assim, ó, sabe qual é aquele gesto? Todo mundo sabe, né? Isso, Miss, faz de novo, Miss, faz de novo. Isso, fulano é assim um com o outro. Então Jesus é assim com você. Jesus Amém. é assim com você, dessa forma. Amigo, une carne com Glória você. a Deus. Só que quando Deus tem um propósito, ele vai na hora dele, no tempo dele, no momento dele. Não é na hora que eu quero, na hora que o servo chega e fala, na hora que você vai no culto e fala. É no tempo dele. E o servo relatou a situação de Lázaro. Jesus, olhou nos olhos do servo e disse assim, volta para Betânia, volta para Marta, volta para Maria, volta para Lázaro, volta para casa, porque essa enfermidade não é para a morte, mas é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando nós vamos para o culto e ouvimos uma palavra favorável diante daquilo que nós estamos passando, que Jesus olha e dá uma resposta favorável para mim e para você, nós saímos louvando, adorando, glorificando ao Senhor, crendo naquela promessa, naquela vitória. Só que muitas das vezes nós chegamos na nossa casa, a situação está pior do que quando nós saímos. Verdade. Quando o servo, chegou na casa, todo alegre, feliz, porque tinha uma resposta favorável de cura, de restauração, para entregar para Lázaro uma resposta de bênção. Quando ele chegou na aldeia,
ele se deparou com carpideiras, que era contratada na época para chorar. Para chorar. Ele Glória a Deus. Vamos aguardar. Louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus. O sinal da internet está ruim, né? Mas isso não vai nos impedir de ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Vai dar certo, já está dando certo, né? Glória a Deus por isso. Travou também para mim, viu, Jennifer? Mas eu creio que ela está resolvendo. Daqui a pouco ela volta. Vamos perseverar aí, né? Tá gostosa a palavra, né? Ainda dá para comer mais um pouquinho. Vamos alimentar a nossa alma e alegrar nosso coração, porque é isso que a voz de Deus faz dentro de nós. Pastora, você está me ouvindo? Seu sinal da internet deve estar ruim, porque travou para todos nós. Mas nós estamos aqui, tá? Te aguardando, estamos aqui perseverando. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se a pastora quiser sair e voltar, veja o que é melhor fazer, tá? É assim mesmo, né? São coisas que acontecem. Mas a palavra está tão boa que a gente nem se importa. Eu não estou conseguindo te ouvir. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vocês que estão assistindo a live, me ajuda, tá? Vai colocando aí para mim, ver como que está para vocês o sinal da internet, como é que está chegando para vocês, por favor, tá bom? Ela precisou sair, né? Pastora, vou convidar você de novo, tá? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ao vivo é assim mesmo. Não tem problema. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Eu não sei vocês, mas comigo o Senhor já falou e falou muito até aqui. Só eu sei o quanto Deus falou comigo. Eu já mandei a solicitação para ela. Mandei. Ela deve estar tentando conectar, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Consta para mim que o convite chegou para ela. Deus seja louvado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, convidei a pessoa errada. Louvado seja Deus. Oh, Papai do céu. Louvado seja o teu nome, Pai. A gente vai aprendendo, né? E vai sendo aperfeiçoado. É assim que Deus faz. Louvado seja Deus. Cadê ela? Eu não estou conseguindo visualizar ela aqui. Louvado seja Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá. Já deu tudo certo. Glória ao nome de Jesus. Aí é mais perto. Voltamos. Eu só não estou conseguindo te ver. Eu estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo. Aê! Ai, meu Deus. Pode continuar, Amém. pastora. Eu vim para um outro ponto da casa que talvez a internet seja Tá melhor. bom, tudo bem. Pode continuar, pastora, fica à vontade. E aí, eu estava dizendo que, de repente, o servo chega na aldeia e olha e fala, mas como assim? Jesus olhou nos meus olhos e me disse que essa enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. E eu chego na aldeia, chego na casa dos meus patrões, chego na minha casa, e Lázaro está morto e enterrado. Como assim? Jesus mentiu para mim, Jesus me enganou. Que Jesus é esse que olha nos nossos olhos e fala que vai tratar o marido e o marido vai embora? Que Jesus é esse que fala que vai cuidar dos filhos, o filho está nas drogas? Que Jesus é esse que olha nos nossos olhos, nós fazemos campanha, nós oramos, jejuamos, e Jesus fala, vou salvar tu e tua casa. De repente a filha está na prostituição, o filho está no crime, está no tráfico, está na cadeia, está preso. Que Jesus é esse? Bem assim. E no versículo 17, a palavra de Deus diz que Jesus chega na aldeia. Eu imagino Jesus na cadeia com seus discípulos e com uma grande comitiva que sempre andava com ele, muita gente. Eu imagino Jesus chegando naquele lugar e o servo olhando para Jesus e dizendo, o que ele veio fazer aqui? Ele me olhou nos olhos, falou para mim que a enfermidade do meu senhor Lázaro não era para a morte, era para a glória de Deus. Quando eu cheguei na aldeia, o meu senhor Lázaro já estava morto, enterrado. E agora que ele vem, quantas vezes nós já falamos isso, né? Eu preciso do emprego agora, porque se eu não tiver o dinheiro agora, eu vou me mandar embora da casa, eu vou ter que sair da casa, eu vou ser despejado. Eu precisava da solução ontem. E o que adianta Jesus vir agora? Só que aonde Jesus chega, um milagre Glória acontece. A Deus. É isso que eu não posso esquecer. É isso que você não pode esquecer. Amém. No tempo certo. E quando eu não consigo visualizar você e o áudio está chegando cortado para nós. Ai, meu Deus. É assim mesmo, fica bem, fica bem. Internet, gente. Fica bem, se não tiver embaraço, é assim mesmo. Tranquila. Amém. Agora eu tô te ouvindo bem, deu uma melhorada, eu só não consigo visualizar, não sei se você fechou a câmera, mas enfim, pode continuar falando, tô ouvindo melhor. Não, eu tô te vendo bem. Eu tô te vendo bem. Pode continuar. Estão me vendo agora ou não? Melhorou. E Lázaro tá morto. É o sinal mesmo, porque a gente não consegue ouvir suas frases inteiras. Mas vamos continuar, vamos perseverar. Ai, meu Deus. Vamos perseverar. Glória a Deus. Pode falar, pastora. Marta e Maria estão tristes e de luto. Lázaro está morto. Muitas coisas aconteceram na sua vida. E veio o luto, essa Covid veio em muitas casas, famílias. Gente, vocês que estão acompanhando a live, vai dando para a gente um feedback, vai colocando aí
na legenda, se vocês estão conseguindo visualizar, se vocês estão conseguindo ouvir, compreender, por favor, tá bom? Porque assim a gente vai melhorando a transmissão na medida do possível. Agora eu tô te vendo nitidamente. Ah, Amém. melhorou muito agora. Eu tô te Melhorou, ouvindo bem. super melhorou agora. Às vezes você some um pouco. Mas eu tô aqui, tá? Ai, amém. Pode continuar. Amém. Eu também tô aqui, Ô, Glória. perseverante. Então eu tô dizendo que o luto, a morte, chegou em muitos lares. Alguns, Jesus quis salvar, Deus salvou. Outros, o Senhor quis recolher. Mas independente disso, ele continua sendo seu Amém. amigo. Agora eu quero saber se você continua sendo Eis a amigo do Senhor. questão. Por mais que a Covid, o luto entrou na sua casa, na sua família e fez uma devastação. Levou seu marido, levou uma mãe, levou o pai, levou a esposa, levou filho, levou amigos queridos. Independente disso, Jesus continua Glória a sendo seu Deus. amigo. Ele continua querendo entrar na sua casa. Ele continua querendo mudar Louvado a sua seja Deus. história. Sabe por quê? O luto entrou, levou pessoas amadas e queridas, mas você continua vivo. E enquanto você Glória a estiver Deus. vivo, o Senhor tem propósito e quer mudar a história da sua Eu vida, quer creio, fazer Deus. coisas novas na sua Louvado vida. seja Deus. Então é necessário que você se posicione e diga: Senhor, eis-me aqui. Amém. O que o Senhor quer de mim? E quando você fizer essa pergunta, se prepare para a resposta. Porque Jesus vai falar o que É ele quer. mesmo. E agora precisa saber se você está pronto para fazer ou agir Glória a segundo a vontade do Deus. Senhor. Eu sempre conto o testemunho da minha vida porque Deus falou para mim Amém. contar em lugares que eu não contei. E eu fui casada com um pastor durante quase 20 anos. E por conta de um momento de traição na igreja, então a gente era pastor, pastoreava, onde um membro nosso, obreiro, veio agredir ele fisicamente por conta de querer o cargo, querer a igreja, querer o lugar do pastor. E ali um outro obreiro segurou ele e falou: "Você é louco, vai bater no pastor na porta da igreja". E ali houve uma reunião de obreiros depois de alguns dias, e ele pegou a carteirinha de pastor vitalício, bateu na mesa assim e falou: "A partir de hoje eu não sou mais pastor dessa igreja". E saiu. E consequentemente eu tive que sair também. E aquilo me abateu muito. E abateu muito ele, meu marido na época. E eu não sabia como lidar com aquilo, ele também não. E ele entrou em depressão, só que a gente não conhecia essa doença. Não existia assim, não se falava nessa doença. E eu lembro que ele começou a beber e fumar. E pastoreava. E depois nós nos mudamos para uma cidade chamada Piedade, aqui no interior de São Paulo, perto de Sorocaba. E lá ele trabalhava com clínica, ele já trabalhava há muitos anos e continuou trabalhando com clínica de dependente químico, só que ele era um dependente. Então eu sempre digo que casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Porque ele cuidava dos outros e não se cuidava. Ele cuidava da família dos outros e não cuidava da própria família. Lázaro era um homem que cuidava das suas irmãs, que era o provedor da casa, que zelava por elas. Então, Lázaro morrendo, a situação delas ia piorar, porque ia vir credores, ia tirar tudo que elas tinham, ia vir pessoas e querer tomar posse daquilo que era delas, porque elas eram mulheres, não podiam se governar e nem governar os bens, a casa, as coisas. Então a situação daquelas mulheres ia ficar muito grave. E eu lembro que passou-se muito tempo, nós já não estávamos mais pastoreando lá em Piedade,
e nós nos mudamos para Sorocaba. E depois de um tempo ele melhorou e a gente foi pastorear a igreja. E eu lembro que ele recaiu, começou a beber e fumar de novo. E eu lembro que eu não ia na minha igreja. Eu era pastora, mas eu não ia. Eu ia na igreja dos outros, porque eu sabia o que meu marido, pastor, fazia. Então eu não queria enfrentamentos, não queria ver aquela situação. Então eu me retirei. E eu lembro que o Espírito Santo começou a me incomodar com essa situação. Que eu tinha que estar lá, ajudar, resolver, fazer alguma coisa. E não fugir. E eu lembro que um dia eu saí sem rumo da minha casa de manhã e entrei dentro de uma Universal. Porque era a igreja que estava com a porta aberta. E eu entrei, sentei, ouvi o culto, chorei muito, porque eu estava muito, muito, muito angustiada. Pensa numa mulher angustiada, dobra aí que era eu. E eu lembro que eu chamei o pastor e contei para ele. Falei, olha, eu sou pastora, meu marido é pastor, e ele bebe, ele fuma, a gente só briga, a vida nossa tá um inferno, não sei o que fazer, e não sei o que, eu preciso de ajuda. Ele falou para mim, pastora, nossa, que situação, ele se sentiu, né, muito mal, constrangido. E ele falou assim para mim, fecha a sua igreja e despede os membros para a igreja próxima da casa deles, para eles não se desviarem, e você e seu marido vão se tratar, vão se cuidar. E eu lembro que eu saí de lá sabendo que eu tinha que tomar uma decisão que ia mudar a minha vida e da minha família. E depois de uns dias eu fui na igreja, né, no próximo culto, no culto seguinte eu fui, e eu chamei os membros e os obreiros da igreja e contei tudo para eles. Falei, olha, o pastor, ele bebe, ele fuma e ele toma remédio antidepressivo com bebida alcoólica. E foi aquela choradeira, muitos me acusaram como se eu tivesse pego todos os litrão enfiado goela abaixo dele. Alguns entenderam meu sofrimento, a minha dor, outros me acusaram. E eu falei, nós temos duas opções só. Ou nós vamos ficar na igreja, da glória a Deus, misturada com aleluia, e ver o que Deus vai fazer, ou nós vamos fechar, como o pastor tinha me orientado, e cada um vai para uma igreja perto da sua casa para vocês não ficarem desviados. E ali eles falaram, não, pastora, vamos ficar. E vamos ver o que Deus vai fazer, a gente vai orar, vamos consagrar, o pastor vai sair dessa, nós vamos te ajudar, vamos. Aí o que eu fiz? Eu disciplinei ele, pus ele de banco, internei ele numa clínica de recuperação onde ele trabalhava, com os pacientes dele, que foi uma coisa até humilhante, mas era o que eu tinha no momento. Mas eu não podia abandonar ele daquele jeito. Por mais a vergonha, irmãos, a vergonha é muito grande, a humilhação é muito grande. Só Deus sabe o que eu passei. E para chegar diante de uma igreja e confessar tudo, contar tudo e jogar no ventilador, isso não é para qualquer um, não. E eu lembro que eu internei ele, disciplinei e fiquei à frente da igreja. E cuidei do meu marido do jeito que eu consegui, eu cuidei dele, visitei ele, cuidei dos membros dele, da igreja dele, né, que ele era o pastor. Eu fiz aquilo que eu pude. E eu lembro que pessoas me perguntaram, uma pessoa me perguntou assim, pastora, mas ele não te odiou porque você fez isso? E aí eu fui perguntar para ele na época, você não ficou com raiva de mim, não ficou com ódio de mim por eu ter posto de disciplina, né, e te internado? Ele falou assim, não, porque você me salvou, porque há muito tempo que eu queria parar, porque eu sabia que eu estava errado, mas eu não tinha para quem entregar a igreja. E eu sempre aconselho os pastores a tirar férias, desligar celular, desligar telefone, tirar férias. Eu sempre aconselho os pastores a procurar outro pastor para ele confessar, para ele dialogar, para ele conversar, e que Deus ajude ele a ter obreiros bons, para que ele possa tirar um tempo para ele, enquanto esse obreiro bom cuida da igreja. E eu lembro que Deus foi me provando, foi me capacitando, me abençoando, e aquilo que não me matou, me fortaleceu muito. Me fortaleceu, Miss. E o tempo dele, disciplina, ele saiu da internação, cumpriu disciplina dentro da igreja e foi restituído na obra, né? E aí ele voltou a pastorear, ficou uma bênção.
Aí aconteceu um fato muito triste, onde um paciente dele, contando, porque ele era psicanalista, terapeuta, então era Sim. que nem um psicólogo, né? O paciente conta tudo e ele anota e vê como que eles podem ajudar esse paciente. E esse paciente contou para ele que ele queria usar droga, queria fumar, e a mulher não quis dar o dinheiro, então ele foi lá, matou a esposa, esquartejou ela, sentou ela no vaso sanitário e pegou o dinheiro e foi usar. Aquilo mexeu com o psicológico do meu esposo, porque ele falava assim para mim, como que uma pessoa pode ser tão má? Como que um ser humano pode ser tão mal, tão cruel? Como que ele pôde fazer aquilo? E aquilo foi perturbando ele de uma forma, Miss, Entendo. que a única solução que ele encontrou para suportar Meu aquilo foi Deus. voltar a beber. E ele voltou a beber. E eu lembro que, nossa, foi um baque muito grande para mim, uma decepção muito grande. E eu falei, Deus, o Senhor tá tirando com a minha cara. O Senhor tá brincando comigo. Foi Sim. essas palavras mesmo. O Senhor tá brincando comigo. Como que pode um negócio desse? Depois de tudo que a gente passou, todo o sofrimento, eu amo fazer a tua obra, mas como que fazer a obra do Senhor desse jeito? Tá vendo esse homem que tá caído bêbado aqui no chão, que é o jeito que ele tava naquele momento? Com ele, nunca mais eu dirijo uma igreja. O Senhor está me ouvindo, Deus? Não quero conversar mais com o Senhor sobre esse assunto. E eu lembro que eu chorei muito, sofri muito, foi muito vergonhoso e humilhante. E aí eu fui congregar com uma outra pastora e eu tive que contar para ela, porque quando um pastor vai membrar com outro, é óbvio que ele vai sentar no culto, é óbvio que ele vai ter oportunidades, é óbvio que ele vai ministrar. E eu tinha que contar para que quando descobrissem, não falasse que Omitiu, eu né? ajudei a enganar, Uhum. essas coisas, né? Que vem as acusações, omiti. E ali eu contei, e toda vez que eu tinha que contar era uma vergonha muito grande. E aí meus pastores novos, agora, ia na minha casa, orava, fazia campanha, falava com ele, conversava com ele. E eu sempre digo que eu fiz mais campanha por ele do que por mim. Eu orei mais por ele do que por mim. E com o tempo, ele foi se aprofundando no vício. Então ele levantava e caía, ele se levantava e caía. E nisso, eu carregando ele e a família nas costas, Uhum. espiritualmente falando. Porque o pai desviado, o marido desviado, né? Então eu tinha que carregar meus filhos nas costas e ele. E eu tava assim, numa situação que eu não aguentava mais. E ali começou a vir as agressões verbais, né? Até então ele nunca tinha feito. Ele começou a me agredir verbalmente, me pegou no braço com muita força, porque queria conversar comigo. Só que nem ele sabia o que ele queria falar, porque ele estava muito bêbado. E eu falei, Deus, eu vou escapar pela minha vida, porque a pessoa sã é uma coisa, quando ela Verdade. bebe, ela é outra. Então, antes que aconteça uma tragédia, eu vou embora dessa casa. Eu tenho que sair dessa situação. E foi quando eu me mudei e realmente eu me escondi. Fui para uma outra casa na zona rural aqui de Votorantim, cidade muito próxima de Sorocaba, e eu fui morar lá com os meus filhos, e ele foi morar com a minha filha. E como ele levava aqueles corotinhos de bebida, de pinga, para casa da minha filha, então eles brigavam muito, ele e a minha filha, a nossa filha. E aí ele ficou muito bravo, pegou as coisas dele, foi embora e foi morar no fundo de um bar. E ali foi A a ruína, né? bancarrota, como diz, né? E eu lembro que eu orava, falava, Deus, que o Júlio tenha um encontro com o Senhor, faz uma obra na vida dele. O Senhor fez obra na vida de tanta gente, faz na vida dele. Quantos testemunhos eu já ouvi e orava por ele. Aí, de repente, me dá uns 5 minutos, fiquei revoltada e falei, Deus, eu não quero mais que o Júlio tenha encontro com o Senhor, coisa nenhuma. Eu não quero esse negócio. Faz anos que eu oro para o Senhor, para ele ter encontro com o Senhor, nunca deu certo até hoje. A partir de hoje, eu quero que o Senhor tenha um encontro com ele, Deus. Porque o Senhor não atrasa no encontro, o Senhor não dá Verdade. bolo em ninguém, o Senhor não falha. E ali eu entendi que era o Espírito Santo me ensinando Amém. a orar, Miss. Era o Espírito Santo está pronto, mulher, homem, você que está Glória a ouvindo essa live, Deus. o Espírito Santo está preparado, está pronto para te ensinar a orar da maneira certa, para te ensinar Amém. como agir diante da situação que te aflige e te abate.
E eu comecei a orar dessa forma. E eu orei acho que uns 2 meses desse jeito. E já fazia uns 4 meses que eu estava morando sozinha, né? Sem ele e tal. E ali eu lembro que os meus pastores, num domingo, foi na casa dele. E lá eles oraram, lá ele se reconciliou, lá Deus fez um rebuliço, foi coisa Amém. linda que Deus fez na vida dele nesse domingo. E ali ele falou assim, eu vou voltar para a igreja, eu quero minha família de volta, eu quero minha esposa de volta, ela é uma mulher de Deus, me suportou todo esse tempo, mas eu sei que ela se cansou, mas eu creio que ela vai voltar. E falou muitas coisas, depois eles me contando, né? E eu lembro que foi num domingo de novembro de 2018 isso. Aí passou-se segunda, terça, na quarta-feira era para ele ir na igreja, que ele prometeu para os pastores e para mim que ele ia, ele não foi. Aí passou quinta, na sexta-feira, que era para ele ir na igreja, também não foi. Aí a gente se encontrou na casa da minha filha, ele falou para mim que estava muito cansado, que estava chateado, porque ele foi trabalhar e alguém lá no serviço brigou com ele, então ele estava muito aborrecido. E foi embora para casa, Miss. Aí chegou, isso foi na sexta, chegou no sábado de manhã, a empresa começou a ligar porque ele não foi trabalhar. Aí eu imaginei, bebeu todas, recaiu, bebeu todas e perdeu hora, né? E a gente ficou em paz, só que a gente ficou ligando para ele e ele também não nos atendia. Aí tudo bem, passou domingo. Domingo, ligando, não atendeu? Vou na casa dele. Fui na casa dele, não quis entrar porque era bar, né? Fundo de bar, cheio de homens e tal. Aí eu pedi pro dono do bar olhar se ele estava em casa. Aí o dono do bar olhou de um lado pro outro, não quis entrar muito dentro da casa. Voltou, falou, olha, a porta tá aberta, mas faz uns 2 dias que eu não vejo o Júlio, não sei onde ele tá. Eu falei, tudo bem, então, obrigado e tal, fui embora. Quando foi mais tarde, eu voltei, porque a gente continuou ligando e ele não atendia. Aí eu voltei, aí ele falou, olha, desde que a senhora saiu daqui de manhã, ele não voltou, não apareceu. Daí tudo bem. Aí eu fui embora para minha casa, isso no domingo já. Na segunda, minha filha ligou falando, mãe, vou na casa do pai procurar um documento para procurar ele no hospital, na cadeia, igual nos filmes, né? Procurar em algum lugar, porque ele não me atende, não te atende, você foi lá, ele não estava, e aquela coisa. Eu falei, vai lá, pega o documento dele, vê, a porta tá aberta, né? Que nem o rapaz falou. Quando ela chegou lá, Miss, ele estava deitado na cama, morto. Já fazia 3 dias que ele estava morto, cheio de bicho, irreconhecível, já cheirava mal como Lázaro, já estava naquele estado de putrefação, naquele estado difícil, naquele estado de que ninguém podia mexer, o cheiro já estava insuportável, e foi aquela choradeira, foi aquela angústia, aquele desespero, e a gente não tinha mais o que fazer. Foi a vontade de Deus. E quando a gente soube que ele passou nervoso e brigaram com ele no serviço, ele estava trabalhando de... esqueci o nome, mas tipo porteiro, quando abre o portão para as pessoas entrar nos apartamentos, sair e tal, né? Ele estava trabalhando disso. E aí o rapaz que trabalhava com ele falou que o pessoal lá no serviço brigou com ele porque ele não estava fazendo as coisas direito. E ele teve infarto fulminante. E no ano de 2018, muitos pastores tiraram a vida, lembra? Muitas pastoras, dirigentes de ciclo de oração, muitos se mataram. Então a gente achou que ele tinha se matado. E ele estava todo ensanguentado. Ele era bem mais claro que você, Miss. Ele ficou da cor da minha blusa, que é preta, olha. Ele ficou irreconhecível. E foi um infarto fulminante que sangrou nariz, sangrou ouvido, boca, tudo, né? E eu lembro que eles falaram que teve essa discussão lá no prédio
só que ele já estava tendo infarto, ele estava já grogue, ele estava passando mal, por isso que não tinha coordenação das coisas. E aquela briga que teve lá deixou ele pior. E ali depois o rapaz me falou que a pessoa, quando soube da morte dele, ficou muito mal, arrependida de ter brigado com ele e tal, né? E aí foi se passando os dias e veio a depressão na minha vida, na vida dos meus filhos. A gente ficou numa situação bem complicada, a igreja não ajudou a gente, a igreja não cuidou da gente, a igreja não nos deu assistência, nem de cesta básica. Eu falo que não deu um grão de arroz, que é isso aqui, para a gente dividir entre eu, meus 3 filhos e os meus 2 netos. Então a igreja não ajudou. E a igreja, algumas igrejas, né, gente? Não é todas, né? Mas algumas igrejas estão muito alheias, estão muito dispersas nesse sentido. E Deus veio e enviou algo chamado Covid, que está deixando uma geração de órfão, uma geração de viúva, uma geração de viúva. E o que a igreja está fazendo com tudo isso aí agora? Com essa classe de pessoas. E eu lembro que Deus falou para mim na época, me chamou minha atenção, me chacoalhou e falou assim: ei, Juliana, o que você vai fazer? Vai ficar aí depressiva, enfiada num canto, se escondendo? Cuide dos meus, que eu cuido de ti, e cuido dos teus. E ali foi quando ele me deu um projeto social chamado Mãos Benditas. Eu acompanhei. Onde eu arregacei as mangas e eu estava passando necessidade de alimento dentro da minha casa. E eu lembro que uma amiga minha, que ele morreu em dezembro, né? A gente achou ele no dia 3 de dezembro de 2018. E aí, quando foi em fevereiro, mês de carnaval, né? A gente ganhou uns legumes, frutas, para fazer o retiro dos jovens no carnaval. E ali eu olhei tudo aquilo, falei, Deus, que coisa linda, né? Quanto legume, quanta fruta. Aí eu falei para minha amiga assim: Cris, por que a gente não começa a pegar essas frutas, esses legumes, para nós, para nossa casa, e distribuir para quem precisa? Ali a gente pegou, ela, Ju, que ideia boa, que é coisas de Deus, né? E aí eu peguei aquelas frutas, levei um pouco para minha casa, legumes que eu não tinha na minha, não tinha, e ela pegou para casa dela, e aí, como tinha muito, a gente dividiu com as irmãs da igreja, das irmãs mais simples, a gente já foi distribuindo para pessoas do bairro, e o negócio só foi crescendo. Quando eu fui ver, eu já estava distribuindo para 5 bairros aqui da minha cidade. E 5 bairros é 5 bairros. Bairro carente é assim, são gente. Populosos, né? E quando eu olhei, falei, Deus, que coisa gloriosa. E ali eu vi Deus cuidando de mim, cuidando dos meus. O luto veio. A dor veio. A depressão veio, mas não permaneceu. Ela veio e imediatamente Deus interveio em nosso favor. E me colocou para cuidar do outro, coisa que a igreja não faz. Deus me mandou fazer. Eu falo que Deus permitiu eu ficar nessa situação, dos meus filhos ficarem na situação, para que o povo entenda que é bíblico se cuidar de órfão, de viúva, ou da mãe solteira, ou do estrangeiro, ou do necessitado, né? Ah, mas eu não sou viúva, mas eu tenho filho e sou mãe solteira. A igreja tem que cuidar do mesmo jeito. E a igreja arrancou essas páginas da Bíblia. Né? Os homens, a igreja continua santa e adornada, mas os homens dentro da igreja, a mulher em si, arrancou essa página da Bíblia e engoliu assim para ninguém achar, queimou, fez alguma coisa. E eu falo que Deus permitiu eu passar por tudo isso para me entender essa situação e abrir o leque na minha mente e abrir os olhos das outras pessoas para isso. Então você que está assistindo essa live não pode mais pensar da mesma maneira, não pode mais agir da mesma forma. Você tem que começar a agir e pensar de forma diferente. Então Jesus chegou na aldeia, perguntou onde Lázaro estava, e Marta falou, Jesus, já cheira mal, não tem mais o que fazer. Meu filho olhou para mim e falou, mãe,
Jesus ressuscitou Lázaro, ele já estava 4 dias. Por que ele não fez o mesmo com meu pai, que estava só 3? Aí eu olhei para ele e falei, Deus, o que eu respondo para esse menino? 11 anos de idade. O que eu respondo? Aí eu olhei e falei, filho, Deus ressuscita quem quer, na hora que quer. Porque num domingo, Jesus entrou na casa do seu pai, falou com ele se reconciliou. No outro domingo, ele já estava morto. Você acredita que Deus tratou ele durante essa semana? O encontro que eu pedi para Deus ter com ele, Miss, eu achei que Deus ia tratar ele, restaurar ele e trazer ele de volta para casa. Mas o encontro que Deus quis ter com ele foi de tratar ele e levar ele embora antes que ele se perdesse. Antes que ele se perdesse, Deus salvou ele. Então, eu sou eternamente grata ao Senhor. E o projeto só tem crescido. É muito difícil fazer esse trabalho. Muitas portas se fecham. Muitas pessoas são desconfiadas por conta de muitas coisas erradas que outros fazem. Todo mundo paga. Mas eu não desisto. Deus tem preparado agora o pastor Anderson para me ajudar. Deus tem preparado pessoas para me ajudar. Que agora eu tô noiva, né, Miss? Depois de 3 anos, né, Miss? Agora Deus... glória! Em nome de Jesus, Deus abençoe, vou casar. E então Deus sabe os caminhos, sabe o que fazer. Independente do luto que chegou, do abandono que veio, Deus continua sendo o seu melhor amigo. Jesus chegou diante daquela pedra, diante daquele túmulo, diante daquela gruta e disse assim, tirai a pedra. Alguém foi lá e tirou a pedra. Jesus, erguendo a sua voz, como ele faz hoje na minha vida e na sua, através dessa palavra, Jesus, levantando a voz, disse, Lázaro, meu amigo, e fez aquele gesto que eu falei, faz aí de novo, filho, que eu tô segurando o celular, não dá pra fazer. Mas Jesus fez esse gesto aí, ó, carne, íntimo amigo, Lázaro, meu amigo, tamo junto, vem pra fora, tem muita coisa pra você fazer, sai da depressão, sai do luto, sai de dentro desse quarto, sai dessa medicação, sai dessa zona de conforto, vem pra fora, eu preciso de você, tem almas que precisam de ajuda, tem bairros, tem comunidade carente que precisa da sua ajuda. Ei, Lázaro, ei, Maria, ei, Marta, ei, Ana, ei, você aí com o seu nome aí que tá nessa live, vem pra fora, vem aqui, vem pra fora, que tem um mundo precisando da sua oração. Nós estamos em guerra, gente. Nós estamos vendo aí a Rússia, a Ucrânia em guerra. E você tá achando que tá protegido dentro da sua casa? Vem pra fora, vem na oração, vai pro culto, faz alguma coisa. Porque tem um povo lá na Ucrânia precisando das suas orações. Tem presidentes que estão enlouquecidos, que precisam do seu jejum, da sua oração, para que eles tornem a realidade. Embora nós saibamos que Jesus está próximo, porque está tendo guerra e rumores de guerra. Né? Pestes, é palavra se cumprindo e nós não podemos fazer nada contra isso. Mas nada nos impede de orar e clamar o nome do Senhor Jesus. E através desse projeto social, muitas vidas têm sido alcançadas. Nós trabalhamos com um assentamento que tem 300 famílias naquele assentamento. 300 famílias. Imagine, cada família tem 3, tem 4, tem 5 pessoas. E são famílias que, por causa da pandemia, perdeu emprego, perdeu casa, não dá conta de pagar o aluguel, tem que morar num barraco de madeira construído com resto de guarda-roupa, resto de cômoda, sobra de madeira. E a gente tenta levar uma palavra, um conforto, levar uma festa de Dia das Crianças, ceia de Natal, para ver se resgatar a dignidade, né? A dignidade. No mês de outubro, não sei se a Misa acompanhou, novembro, aliás, eu fui daqui de Sorocaba junto com o povo do assentamento. 100 quilômetros, gente, a gente andou daqui de Sorocaba
até Barueri, São Paulo. Eu nunca imaginei passar na Castelinho da Pamonha a pé. Eu nunca imaginei andar tanto a pé na minha vida. Mas aquilo Foi por uma boa mudou minha causa, né? mente. Eu me senti um Amém. Moisés levando o povo em busca da terra prometida. Porque a marcha... Por que vocês fizeram isso? Vocês são loucos. Por que essa marcha? Porque o povo estava em busca de terra, de emprego, de moradia e de educação. E eu, como ministro do Evangelho, acompanhei eles. Foi uma experiência maravilhosa na minha vida. E eu Glória a faria de Deus. novo, Miss. Foi 7 dias. Foi uma 7 jornada, dias né? Foi uma marchando 10 jornada, quilômetros né? um dia. Foi. Marchando 10 quilômetros, 16 quilômetros no outro, Meu 12 quilômetros no Deus. outro, acampando nas margens das rodovias, armando aquelas tendas gigantescas, igual de circo, onde a gente jogava o colchão lá embaixo, deitava e dormia, sem luxo, sem nada. Tudo pelas Amém. almas. E ali eu tive a oportunidade de orar, ministrar a palavra. Então, você que está aí, que está vivo, que não morreu de Covid, nem de acidente, nem de aborto, nem de nada, vai viver. Vai fazer a obra, vai resgatar a alma, vai saquear o inferno, vai povoar o céu, vai fazer alguma coisa. Saia da zona de conforto. Vem, Lázaro, vem para Amém. fora, porque o Senhor Jesus tem propósito na sua vida. Amém. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, esse testemunho fique no seu coração, para que você possa se sentir Glória a motivado, Deus. embora tá doendo, embora tá ferido, que você se sinta Amém. motivado a continuar, a ter amizade íntima e profunda com Deus e a continuar crendo que Ele cuida de ti o tempo todo, em todo o tempo. Amém. Glória a Amém? Deus. Deus Que abençoe. palavra boa. Gente, fiquei Amém. maravilhada com o seu testemunho. É tão bom quando a gente ouve experiências assim, né? Porque nos acrescenta, nos ensina também, Sim. né? Eu acho que é também com esse objetivo que Deus nos prova, né? Com o objetivo de lá na frente a gente poder acolher alguém Sim. que se ache na mesma situação e que de repente tenha sido Exato. convencido pela circunstância de que não há saída, mas há uma saída, né? Há uma saída, o nosso Deus é a saída. Pastor, eu só tenho a agradecer. Foi maravilhoso, eu amei te conhecer. Foi muito, muito, muito bom. Amém. Também te E, amei. sabe, quando você começou a falar, eu já sabia que Deus ia falar comigo, né? Que você acompanha aí, eu vou testemunhar sobre isso daqui a Amém. pouquinho. Eu já sabia que havia coisa muito boa de Deus para o meu coração. E assim como o Senhor falou comigo, eu tenho certeza que Deus falou com muita gente e vai continuar falando, né? Porque essa palavra vai ficar Sim. registrada aí, essa live vai ficar registrada. Então, independentemente de Amém. quando a pessoa vai assistir, quando ela for, ela também vai ser tocada, ela também vai ser alcançada, né? Então, em nome das pessoas que já foram Creio, alcançadas de creio. imediato, obrigada. Deus abençoe grandemente sua vida, continue abençoando o seu trabalho. Como eu disse no Amém. comecinho da live, né, quando eu falava de você, eu acompanho daqui os seus trabalhos, acompanhei a marcha e super admiro, sabe? Acho que são coisas copiosas, né? Nós precisamos nos despertar para isso, né? Amém. Porque a igreja tem um papel a cumprir frente à sociedade, né? E não é só de ordem Sim. espiritual, de Sim. ordem cívica, né? Nós temos que comparecer frente à necessidade Exato. das pessoas. Tem uma coisa que eu gosto de falar que é assim, né? Deus é pai e a igreja tem que ser a mãe, né? Assim como Deus assume a É. paternidade, a igreja tem que assumir a maternidade sobre as pessoas, né? A igreja tem que ser a mãe das Exatamente. pessoas. As pessoas precisam se sentir acolhidas pela igreja, envolvidas, socorridas, resgatadas. Elas precisam saber que se elas forem à igreja, elas serão atendidas, né? Elas serão ouvidas e que dentro do possível a necessidade delas será suprida. Nós sabemos que os dias são maus, está tudo muito difícil, não Sim. está fácil para ninguém, né? Mas o nosso Deus continua sendo bom e Ele continua sendo provedor de todas as coisas. Então, quando a gente quer realmente ajudar,
quando a gente quer realmente fazer, Deus nos dá os recursos, né, pastora? Deus nos dá os recursos, Deus nos dá a direção, porque às vezes é assim, eu não tenho, mas eu conheço alguém que tem, né? Eu não posso, mas eu conheço alguém que pode. E assim a gente vai somando, vai agregando, né? E o trabalho vai crescendo, as pessoas vão sendo resgatadas e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Então, e isso é curador, Miss, é sim, curador. tem um ditado que eu gosto muito que diz assim, enquanto o trabalhador faz o seu trabalho, o trabalho faz o trabalhador. Então, você vai fazendo a obra, você vai ministrando a cura sobre a vida das pessoas e você vai sendo curada também, porque a gente também tem as nossas dores, né, pastora? Nós temos as nossas dores, nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas dificuldades. Tem dia que a gente junta os cacos para ir adorar a Deus, né? Mas, assim, como Deus é bom, né? Como Deus é maravilhoso, sabe? Prepara momentos como esse de hoje, né? Eu, sinceramente, pastora, estou maravilhada com o seu testemunho, sabe? E eu sei que ele há de servir para muitas pessoas, né? As pessoas precisam desmistificar essa coisa de que a gente é de Deus, a gente é profeta, a gente é santo, a gente é invicto, a gente é inabalável. Não, a gente não é, nós não somos, né? Nós estamos suscetíveis às mesmas paixões, às mesmas tribulações. A grande verdade é que nós precisamos uns dos outros, né? E o dia que a igreja entender isso, vai ficar mais fácil, né? Vai ficar mais fácil. Então, a pastora só veio somar, só nos acrescentou. Obrigada de coração. Amém. Eu espero em Deus que nós tenhamos outras oportunidades. Amém. Você será sempre bem-vinda aqui na live, viu? Sempre, sempre, Obrigada, sempre. Tá bom? Amém. Que Deus continue abençoando grandemente sua vida. Tá bom. Amanhã eu falo com você de novo. Tá bom? Tá bom. Beijo no seu coração. Beijo a todos. Que Deus abençoe. Amém. Suas mãos são benditas. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica com Deus, pastora. Bom descanso, tá? Beijo. Amém. Obrigada eu. Gente, que bênção, né? Como eu falo para vocês, todas as quintas-feiras, a cada quinta-feira, o Senhor nos surpreende com um mover diferente. Isso também porque cada pessoa Deus usa de uma maneira. Eu sei que as horas estão avançadas, mas eu quero muito falar uma coisa para vocês. Uma ou duas coisas. A primeira é assim. Todas as vezes que Deus usa alguém para dizer essa enfermidade não é para a morte, eu sei que Deus está falando comigo. Eu vou resumir para vocês em poucos minutos por quê, tá? Como diz, todas as vezes que alguém faz menção da palavra, olha, essa enfermidade não é para a morte, eu sei que naquele dia, naquele momento, naquele culto, através daquela palavra, seja ela qual for, Deus vai falar comigo. Há quase 6 anos atrás, eu fui diagnosticada com uma doença degenerativa no cérebro. É uma doença que não vai me matar de imediato, mas que, segundo o prognóstico, vai matando aos poucos. Isso porque, à medida que ela vai avançando em minha cabeça, ela vai comprometendo as funções do meu cérebro por onde ela passa. Coisas como, por exemplo, minha memória, minha dicção, né? Quem acompanha o meu ministério desde sempre sabe que, graças a Deus, eu sempre tive o dom da pronúncia. Mas desde que esse processo começou, eu venho tropeçando nas palavras com frequência. E isso é reflexo da doença, né? Que vai avançando em minha cabeça. E logo quando as dores começaram, eu fiquei com muito medo, eu fiquei muito apavorada. Eu achei que eu devia estar com alguma coisa muito grave, tipo um câncer na cabeça, e que ia me matar em poucas semanas, em poucos meses. Eu só comecei a descansar depois que Deus falou comigo pela primeira vez. Essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade não é para a morte. E desde então, todas as vezes que eu ouço isso, eu sei que Deus está falando comigo. Eu sei que eu posso morrer atropelada, Deus me livre, né? Posso cair, tropeçar, enfim, posso estar dormindo e morrer, mas dessa enfermidade eu sei que eu não morro, porque o nosso Deus é um homem de palavra, né? E quando o Senhor fala, quando Ele promete, Ele se compromete
com aquilo que ele nos diz. Então, hoje, eu sabia que Deus ia falar comigo logo quando ela disse: essa enfermidade não é para a morte. Com cada um de nós, Deus trata de uma maneira, né? Tem pessoas que é assim, quando o pregador abre a Bíblia em Esther, a pessoa já diz: Deus vai falar comigo. Porque toda vez Deus fala comigo no livro de Esther. Às vezes o pregador vem, abre em Jeremias, a pessoa já sabe que Deus vai falar com ela, porque com frequência Deus fala com ela através daquele livro. É um mistério de Deus com a pessoa. E que bom, né, que o Senhor tem para conosco os seus mistérios. Na realidade, para nós que estamos em Cristo, o mistério não é um mistério, né? Porque o mistério nos é revelado. Entendedores entenderão o que eu estou dizendo. Aí eu queria deixar aqui para vocês, antes da gente terminar, algumas coisas que ela falou. Uma delas nós temos que parar de marginalizar certos personagens da Bíblia, sabe? Alguns personagens foram marginalizados ao longo do tempo, de modo que as pessoas foram convencidas a acreditar que com esses personagens não há nada de bom que nós possamos aprender. E isso não é verdade. Um exemplo foi o que ela citou, Marta. Algumas pessoas insistem em falar mal de Marta nas suas pregações, mas existem uma série de coisas que nós podemos aprender com Marta, porque como Deus usou ela e verdade Marta estava tentando fazer o seu melhor, né? E o que ela sabia fazer de melhor? Cuidar da casa, fazer a comida, preparar um bom café. E eu te pergunto, qual é o homem de fé que não precisa disso também? É muito bom quando a gente se reúne para louvar, para cantar, para bendizer, para profetizar, né? Mas se tudo isso puder ser coroado posteriormente com uma confraternização, com direito a comes e bebes, porque, do meu ponto de vista, uma confraternização que se preza tem que ter comes e bebes, né? A menos que o Senhor nos tenha ordenado o jejum, né? Se o Senhor tiver nos ordenado o jejum, aí, obviamente, não poderemos celebrar com comes e bebes. Mas, salvo isso, nós ficamos felizes quando a gente consegue se reunir, depois disso tomar um café, tomar um chá, porque isso também é de Deus, isso é maravilhoso, né? E isso também é um sinal de comunhão. Eu vou falar duas coisas para vocês nesse ponto. Tem uma coisa preciosa que eu aprendi com os judeus. Os judeus não se colocam à mesa com pessoas que eles não têm comunhão. Vou repetir. Os judeus não se colocam à mesa para partir o pão com pessoas com as quais eles não têm comunhão. E nós temos que ter isso no nosso coração também, né? Infelizmente, nem sempre a gente consegue ter comunhão com todo mundo, né? Porque para que isso aconteça, ambas as partes precisam querer, né? Se só uma das partes quer, não tem como isso ser estabelecido. Precisa ser ligado aqui para ser ligado lá, né? Então, os judeus ensinam isso, que você não deve se colocar à mesa com alguém com quem você não tem comunhão. A segunda coisa, ainda também sobre comunhão, é que assim, aonde houver comunhão, não haverá famintos. Aonde houver comunhão, não haverá famintos. Porque quando a gente tem comunhão, a gente divide o pão, a gente divide até a pedra, né? Quando a gente tem comunhão, a gente divide o pão, a gente divide a fome, sabe? A gente fica lá no bem e a gente fica lá no mal, no tempo bom e no tempo ruim, né? Eu tenho um pastor conhecido meu que ele era muito amado pelos jovens, muito, 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 muito. E um dia depois do culto, um dos jovens brincou com ele. Falou: pastor, nós vamos lá na sua casa comer um pão duro. E aí o pastor, com muita vergonha, disse para ele: ô, meu querido, hoje nem o pão duro eu tenho para te oferecer, só tenho pedra. Aí o menino virou para ele com muito amor e disse: não tem problema, pastor, porque o foco é estar com você. Se a gente tiver que dividir a pedra, a gente divide, não tem problema. E é isso é comunhão, né? Quando você faz questão de estar ao lado da pessoa, esteja ela vivenciando um tempo bom ou um tempo ruim. Então, coloque isso no seu coração. Quem me conhece sabe que eu amo cozinhar. Eu amo cozinhar. E se eu puder cozinhar para quem eu amo, aí então o negócio fica multiplicado, sabe? Mas eu confesso para vocês que eu não me permito ir para a beira do fogão
para servir a pessoas com as quais eu não tenho comunhão. Não, não me permito. A elas eu vou servir um suco, vou comprar alguma coisa pronta, enfim, porque prazeroso mesmo é comunhar para pessoa, cozinhar para pessoas com as quais a gente tem comunhão, tá bom? Deixa eu ver aqui a última coisa que eu quero falar. Vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos sair da nossa zona de conforto. Porque se a gente não sair voluntariamente, se nós não abrirmos mão do que nos é confortável voluntariamente, Deus permitirá o desconforto para nos tirar da zona de conforto, sabe? Vocês já repararam que a maioria dos crentes, quando tem que sair de um lugar, ou de uma situação, ou mudar de ministério, sempre sai no reboliço? É difícil quem sai em paz. A maioria sai no vento, sai no meio do redemoinho. Por que que isso acontece? Porque muito provavelmente ela já devia ter saído, mas ela foi ficando, até que chegou a essa situação. Então, minha última palavra essa noite para você é essa: saia da sua zona de conforto antes que fique desconfortável. Saia da sua zona de conforto antes que fique desconfortável. Guarde essa palavra no seu coração, tá bom? Mais uma vez, eu peço a vocês que me desculpem aí pelos tropeços. Eu realmente hoje estava com muita dor de cabeça, mas eu não poderia deixar de fazer a live, porque propósito é propósito, campanha é campanha, e a gente não quebra, né? E o nome do Senhor, eu tenho certeza, foi glorificado. Que Deus continue abençoando você, sua casa. Obrigada por ter ficado comigo até agora. Beijo, Fernanda. Beijo, Neia. Beijo, Leila. Todas vocês que estiveram aí comigo até agora. A Keiko, né? Tem outras pessoas também, Mahane, né? Todas vocês. Que o Senhor abençoe. Meu marido está soprando aqui o nome de vocês para mim. Vera, minha amiga, Deus abençoe você também. Semana que vem, nós estaremos aqui para a 10ª volta do propósito. A 10ª volta do propósito. Tá acabando, tá acabando. Se você vai fazer um propósito, você vai entrar no propósito, entra rapidinho, tá bom? Que ainda dá tempo de você somar juntamente conosco. Que o Senhor dê a vocês um final de semana incrível, abençoadíssimo. E eu quero dizer também para vocês lembrarem de orar, né? Pela Ucrânia. Vamos orar, porque embora nós saibamos que é a palavra de Deus se cumprindo, isso não significa que nós devemos lavar as nossas mãos e dar as costas. Não, nós temos que orar para que as pessoas que estão lá e que não têm como sair de lá, né, sejam amparadas pelo Senhor, pelo Estado, pelo governo, enfim. Você vai orar do seu jeito, eu vou orar do meu, mas o que importa é que nós todos oremos pela Ucrânia, tá bom? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Pastora Juliana, beijo no seu coração, tá bom? Uma boa noite de descanso, foi um prazer, foi muito bom. Que Deus continue nos abençoando. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo.